Muito bem, visto então as operações que foram realizadas em cima das tabelas de orçamento, a gente vai partir agora para as tabelas de venda, né? Nesse caso aí nós temos as tabelas venda cabeçalho e venda detalhe, tá ok? Muito bem. Venda cabeçalho, então, registra a venda, né? E aí, então, toda venda ela tem uma transportadora que vai efetuar a entrega, né? Vai estar associada a um tipo de nota fiscal, associada a um cliente, que é um cliente comprador, associada a um vendedor, que é quem efetivou a venda pela empresa, né? As condições de pagamento nos quais essa venda se realizou e, quando for o caso, ela pode estar associada a um orçamento, né? A venda pode ser direta quando o cliente, sem fazer o orçamento, efetua a compra, ou a venda pode ser mediante orçamento, quando então o cliente primeiro realiza um orçamento, solicita um orçamento e então efetua a compra. Os demais campos então referem-se aos dados da venda, né, como data em que foi realizada a venda, a data e a hora da saída, o número da fatura, locais de entrega, os valores, o tipo de frete e alguma observação, né? O detalhe da venda vai estar principalmente associado a um produto, né? Evidentemente que o detalhe está associado a um cabeçalho, mas o principal elemento desse detalhe é o produto, né? É o produto que compõe essa venda. Então aqui nós vamos ter campos associados a esse produto, como a quantidade, valor unitário, valor subtotal, desconto e assim por diante, além de campos relacionados à tributação. Tá ok? Então essa aqui, ou estas aqui, são as tabelas de venda que nós vamos trabalhar nesse módulo. Muito bem. Assim como para as demais tabelas, a gente tem então, para essa estrutura mestre e detalhe, nós temos dois DTOs e dois HBMs, respectivamente, né? A gente começa então analisando o DTO do cabeçalho, onde nós vamos ter os campos, as propriedades mapeadas para os campos da tabela, inclusive as chaves estrangeiras, e nós temos também a nossa lista de detalhes, que no caso é a lista venda detalhe. Para essa tabela de cabeçalho, nós vamos ter um arquivo HBM, que é o HBM de mapeamento, né? Onde eu vou associar o meu DTO à minha tabela. Tá ok? Vou efetuar o mapeamento de todos os campos, de todas as propriedades, exceto da minha lista de detalhe. Porque, conforme eu já expliquei anteriormente, a lista de detalhes vai sofrer um tratamento manual, né? Então aqui eu tenho as chaves estrangeiras, utilizando o mapeamento Many to One do N-Hibernate, e as demais propriedades comuns, né? Muito bem. Vamos ver o venda detalhe. Aqui está. Bastante simples, né? São os campos que a gente tem na tabela. Aqui a chave estrangeira produto. E assim como nas tabelas mestre detalhe anterior, eu estou mapeando a chave estrangeira para a tabela PAI como um campo simples, uma propriedade simples, né? Não estou mapeando como uma classe, uma referência a um outro objeto, tá ok? Muito bem. Esta tabela venda detalhe também tem seu arquivo HBM, né? Onde eu vou mapear esse DTO para a tabela. Na verdade, o DTO venda detalhe tem o arquivo HBM, onde eu vou mapear o DTO
para a venda detalhe. O arquivo HBM é quem faz a amarração entre a tabela e a nossa classe, né? Observe então que eu tenho os campos e aqui no caso eu tenho também o meu mapeamento main to one para produto. Muito bem. Encerrei a parte com os DTOs e os HBMs, mas a gente sabe que quando nós trabalhamos numa estrutura mestre detalhe, eu preciso sempre e eu prefiro trabalhar com uma especialização do meu DAO. Tá ok? Então eu vou trabalhar com uma especialização do meu DAO, que é o meu venda DAO. Então a minha classe venda DAO, ela vai ser uma especialização da minha superclasse NHibernate DAO, e ela vai realizar algumas operações. Para isso, ela vai receber no construtor a sessão e vai passar essa sessão para o construtor da superclasse. Primeira operação que nós vamos ver aqui é o save or update. Essa operação então recebe a venda cabeçalho DTO, que é o objeto que será persistido, e aí então eu chamo o método save or update da superclasse passando o cabeçalho, ok? Na sequência, eu vou procurar os detalhes que são associados a essa venda cabeçalho, ou seja, os objetos venda detalhe associados a essa venda cabeçalho, e vou listá-los a partir do ID da venda cabeçalho. Efetuo a exclusão desses objetos que estão na base de dados, né? Desses registros que estão na base de dados. Na sequência, eu vou realizar a persistência, tá? Só que aqui tem uma coisa importante que tem que ser ajustada, que é o seguinte: o ID, né, da tabela Pi é o ID do objeto, ok? Senão nós podemos ter problemas com esta persistência. Muito bem, na sequência eu faço um session.flush, que é quem então vai descarregar todas essas operações na base de dados. Próxima operação é uma seleção, select, consulta, onde eu retorno uma lista de venda cabeçalho com seus respectivos detalhes, né? E eu recebo um objeto de filtro, né? Uma venda cabeçalho de filtro. Chamo o método de seleção da superclasse, tá ok? Né? Passando o elemento filtro, obtenho os resultados, percorro os resultados procurando a base de dados, a lista de venda detalhe. E aí retorno para o chamador. Próximo, seleção de por página. Na seleção por página, então, nós vamos ter o primeiro resultado. Nós vamos ter, então, a quantidade de resultado e o objeto de filtro. Todos estes são parâmetros da consulta por página. Vou primeiro selecionar os elementos, né, na base de dados que vão compor essa minha primeira página, as vendas cabeçalho, que vão compor essa primeira página, e aí vou percorrer cada uma delas, cada uma das vendas cabeçalho da minha página, procurando os elementos de detalhe. Tá ok? Aqui está, né? Venda detalhe, DTO. E evidentemente que o filtro dessa lista de venda detalhe é pelo ID da venda cabeçalho. Por fim, a exclusão.
Novamente aqui tem que ser feito um ajuste, né? Primeiro tem que ser excluído os detalhes e depois o cabeçalho. Então aqui eu faço a exclusão do venda cabeçalho. Primeiro eu listo os detalhes que serão excluídos. Na sequência eu faço a exclusão desses detalhes na base de dados. E aí então chamo a superclasse solicitando a exclusão da venda cabeçalho, passando o objeto a ser excluído. Por fim chamo session.flush, né? Então esse aqui é o nosso DAO especialista para trabalhar com as tabelas de venda. Nós vamos ver rapidamente os serviços, na interface de serviços. Aqui está. Serviços de venda. Muito bem. Então são as 4 operações básicas. As 4 operações que nós básicas no sentido de que a gente vem implementando elas já, né, consistentemente. E aí então aqui nós temos a implementação do delete venda cabeçalho, passando um cabeçalho como parâmetro. Nós temos salvar atualizar venda cabeçalho, isso na classe de serviço, select venda cabeçalho, select venda cabeçalho página. Tá ok? Vamos executar a consulta. Na verdade, a gente vai fazer uma consulta só para mostrar que está tudo ok. Aqui está então apenas uma venda cabeçalho, né? E se nós observarmos, nós temos aqui um elemento nessa venda cabeçalho. Muito bem. Se você observou, né, a gente tem uma série de outras operações, como operações com clientes, operações com vendedor, com transportador e com produto. Nestas operações aqui eu não vou entrar no detalhe, mas são operações auxiliares, tá? Que na verdade eu vou precisar delas para que eu consiga cadastrar minhas vendas, consiga cadastrar meu orçamento e assim por diante. Então elas são operações auxiliares, tanto é que elas só têm métodos de seleção, não tem persistência, não tem a parte de persistência, exclusão, alteração. Então por isso que eu não vou entrar no detalhe. Essas operações são auxiliares e aí a gente vai ver a utilidade delas quando a gente for lá tratar da aplicação cliente, que já começa na sequência. Tá? Então quando a gente começar a trabalhar na aplicação cliente, a gente vai ver o uso destas operações auxiliares. Mas aqui no caso eu tenho a seleção de clientes, né? Tenho a seleção de transportadora, por exemplo. Tenho outras operações, seleção de produto, né, que é muito importante. No caso aqui eu só tenho um produto cadastrado na base. E tem outras operações aqui. Na verdade eu mostrei, faltou só o vendedor, né? Então mais o vendedor, que são operações auxiliares, tá ok? Em relação ao servidor, era isso aqui, a gente conclui a visualização da nossa aplicação servidor e nós vamos partir automaticamente ou na sequência para a aplicação cliente. Devo ressaltar que se você quiser aprender mais sobre WCF com mais detalhes, mais características de configuração e etc., de configuração de binding e outras coisas mais, recomendo que você adquira o nosso curso que trata somente de web services com WCF. Tá? Bom, na sequência a gente parte para o WPF, que é a aplicação cliente.